O Senhor das Armas. Direção: Andrew Niccol. Roteiro: Andrew Niccol. Elenco principal: Nicolas Cage, Ethan Hawke, e Jared Leto. Título original: Lord of War. Yuri Orlov é o personagem de Nicolas Cage. Ele é um traficante de armas que realiza negócios nos mais variados locais do planeta. Estando constantemente em perigos e em perigosas zonas de guerra. Yuri, ele tenta sempre se manter um passo à frente de Jack Valentine. Ele é o personagem de Ethan Hawke. Ele é um agente da Interpol e também de seus concorrentes. E até mesmo clientes, entre os quais estão alguns dos mais famosos ditadores do planeta. O meu nome é Wilke Souza. Eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje estamos aqui para fazer mais uma nova análise desse filme que é o melhorzinho que tá tendo, O Senhor das Armas. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos na meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. E estamos contando com toda a sua força, ajuda e apoio. E se você já fez isso, muito obrigado pela sua força e pela sua ajuda e pelo seu apoio. Então vamos começar a nossa análise de hoje, que está completa. E você está assistindo ao canal Tensão Máxima. Com uma excelente realização, é possível fazer um cinema inteligente,
com efeitos especiais, com boas atuações e principalmente com muita informação. Esse é um filme altamente recomendável. E estamos contando com o YouTube para ele poder alavancar esse vídeo e levar para um máximo de público aqui e também em todo o planeta, para eles poderem conhecer esse maravilhoso filme que é O Senhor das Armas. É só o YouTube liberar o engajamento para você poder assistir um filme e conhecer um filme de alta qualidade. O filme de Nicolas Cage, ele é muito corajoso, né? E é a alfa de filmes que teve também muita coragem de lançar esse filme. Então, às vésperas do referendo sobre a proibição do comércio de armas, que aconteceu no dia 23 de outubro de 2005. Eu falo de coragem porque ele é tendencioso. Coragem porque mostra que uma arma de fogo pode fazer na mão de pessoas mal intencionadas. E coragem porque mostra uma realidade frequente e principalmente em nosso país, que aqui é o Brasil. Então estes são um dos pontos que eu abordo em outros canais e vou abordar aqui. E também discutirei sobre os quais farei, reflexões no decorrer desta análise fílmica. Nicolas Cage. Esse é o ator que interpreta Yuri Orlov. Ele é um homem que deixa a União Soviética e vai para os Estados Unidos com sua família e se passando por um judeu. Então, após se tornar um membro das Nações Unidas, ele percebe basicamente, que o negócio de vender armas ilegais para estrangeiros pode ser lucrativo. E com o fim da Guerra Fria, ele e seu irmão Vitaly, eles passam a fornecer todo tipo de armamento para o apático exército russo. E eventualmente Orlov, ele deve pagar por seus atos, e podendo ser a sua família a vítima. E enquanto isso, Orlov, ele também passa a ser perseguido por Jack Valentine. Ele é um agente da Interpol que há anos procura por este vendedor de armas. Então eu estaria mentindo, se dissesse que fui tratado para assistir, Tratado não, que fui atraído, para assistir esse filme por causa de história ou de sua premissa.
Então eu também estaria falando, né, a verdade como eu falo. E se eu dissesse que os dois principais responsáveis para que assistisse a esse filme foram ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage, que eu particularmente acho um dos melhores atores de Hollywood. E aquele pôster extremamente bem trabalhado. No final do filme, tudo vale a pena. O ator, a história, a sua premissa, a direção, principalmente, e o arsenal de balas que compõe o pôster e também o próprio filme. O Senhor das Armas é um filme polêmico e tem um grande senso de humor. E eu não digo, não, o humor convencional, mas o humor negro. Então difícil de se ver, né, por aí em filmes hollywoodianos. A principal qualidade do filme não foi e também foi não ter de expor certas verdades e que todos sabem, né, mas dificilmente conseguem assumir, muito menos expor. Então, é lógico que percebemos muitas técnicas para a atração do público, em busca de entretenimento, mas o conteúdo é extremamente pertinente. Então, eu vou falar, o nível da obra é refletido na cena inicial do filme, onde você acompanha com muita perícia a fabricação de uma bala, desde sua real criação e desde seu alojamento de caixas e distribuição por facções pelo mundo todo. Até morrer em uma arma com o destino certo. A cabeça de alguém indefeso. Então, depois desse show visual impactante, nós vemos o seguinte personagem principal em meio à destruição e muitas balas no chão. Ele faz o seguinte questionamento, que é o mesmo que eu vou falar agora. Existem mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. Isso significa que existe uma arma para cada 12 pessoas do planeta. E a única pergunta é: como armar as outras 11? Sim, ele é cara de pau, né? Sim, ele não tem vergonha de mostrar que este é seu trabalho e que sua real qualidade está em vender armas. E sim, o carisma da personagem permanece durante todo o filme.
Então nós conseguimos perceber, né, que aquilo que ele faz é ilegal, mas não conseguimos, né, torcer contra. Temos o nosso grande ator Nicolas Cage e ajuda para que tenhamos este sentimento. Ele está impecável neste filme, cínico como poucos, sentimental e frágil como qualquer ser humano. E como eu já disse, também está extremamente carismático, o fator já habitual de seus personagens em vários outros filmes. Então a reflexão que podemos fazer é a seguinte: o que é que mata? A arma de fogo ou o homem? Então esta é uma reflexão. Desculpa, engatou aqui a saliva, meu amigo. Então esta é uma reflexão que o personagem de Nicolas Cage faz muitas vezes durante esse filme. Então, se suas armas são usadas para o mal, isso não é problema dele. Ele está lá fazendo o seu trabalho, né? Se é que pode se chamar isso de trabalho. E o que ele acha que é certo. Então, ele, ao ser questionado sobre deixar de vender armas para que as guerras acabem, ele responde sucinto as seguintes palavras: se eu não vendo, chega outro e vende. Então a questão desse filme é o comércio, a venda ilegal de armas para sustentar as guerras, o domínio territorial. E é como ele diz no filme: você entra no ramo de restaurantes porque as pessoas sempre precisam comer. Então foi nesse dia que percebi que meu destino era satisfazer outra necessidade humana básica. Então ele fala sobre a defesa. Sim, mas a arma é o instrumento de defesa em vários lugares do mundo. E é errôneo o pensamento de quem com uma arma em mãos você está protegido. Então, às vezes, ao ter uma arma em casa, você pode ter a sensação de que está protegido. Mas, em termos estatísticos, a probabilidade de você acertar alguém com sua arma de fogo é mínima. Andrew Niccol, que já mostrou sua inteligência em outros 2 bons filmes, como o Gattaca e também Simone. E mostra aqui a sua competência escrevendo e dirigindo. E é lógico, né, que o longa, ele tem muito de sua opinião e ficção. Mas boa parte dele vem de pesquisas e números precisos. Às vezes nós lembramos de Michael Moore, quando ele mostra em Tiros em Columbine alguns pontos importantes sobre a indústria bélica norte-americana. Um ponto importante
é que o diretor ele consegue mostrar certas realidades, e principalmente em países africanos. Então a forma como tudo, acontece está bem detalhada no filme e vale a pena dar uma conferida. Mas não sai do vídeo, calma que eu ainda não terminei. Então pagam o filme a tentativa do personagem principal em explicar o seu negócio, que é legal, e que ele não tem culpa se o que ele vende é feito para matar. Então, fora as alfinetadas nos Estados Unidos, como por exemplo, quando ele diz que o mais poderoso traficante de armas do mundo é o governo dos Estados Unidos. Yuri Orlov conhece pessoalmente quase todos os despotas, ditadores e senadores da guerra do planeta, e às vezes os Estados Unidos precisam de traficantes como Yuri para enviar armas a regimes que eles não poderiam apoiar abertamente. E por isso, as chances de ele se dar mal nesse negócio são mínimas. E quem sofre as consequências do seu trabalho é quem está ao seu redor. Como a sua esposa, Ava Cordova, a linda Bridget Moynahan, em uma participação pouco presente, já que temos apenas a visão de Yuri, da mulher perfeita, e não realmente os anseios e vontades da mulher. E também, basicamente, o seu irmão, que se chama Vitaly Orlov. Ele é interpretado por Jared Leto, que é considerado a ovelha negra da família. E como recorrente de Yuri na venda de armas, temos também o personagem Simeon Weiss. E também o melhor fica para o final. Nos créditos aparece a seguinte mensagem: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia são os países que mais gastam e mais lucram com a indústria de armamento bélico. E são eles também os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU. E que tem um dever de manter a paz e a segurança mundial. E o que podemos pensar disso, Hipocrisia. Então eu quero deixar meus parabéns pela realização corajosa e ainda mais por colocar os Estados Unidos em seu devido lugar. E sem medo de repressão ou de problemas futuros. Eu sou brasileiro e todo mundo sabe que é possível fazer um cinema inteligente, com efeitos especiais, com boas atuações e principalmente com muita informação.
Então há muita coragem, né, no lançamento do Senhor das Armas, né? Às vésperas de um referendo, né, histórico que pode proibir a venda e porte de armas de fogo no Brasil, como é proibido, né? Mas o crime continua sem proibição. E as armas chegam igual baralho se compra em taberna. Então, logo no início do filme, em uma rua coberta por balas dos mais diversos calibres, nós temos Yuri Orlov, em um filme que ele começa a despejar dados sobre a indústria na qual trabalha. Aquela indústria que você conhece, armamentista. Então, para entender, né, como ele chegou àquele estágio, nós temos um flashback que nos leva aos anos 80. E sempre com uma locução em off, onde o Yuri conta que imigrou, né, quero dizer, da Ucrânia para os Estados Unidos com seus pais. Então, um dia, em um restaurante, ele tem uma epifania. E matar faz parte da natureza humana, como comer, e assim começa a lucrar com esta necessidade, vendendo armas ilegalmente junto com seu irmão mais novo, Vitaly. Ele é o personagem de Jared Leto do elenco. E ele logo está negociando com pessoas de todos os tipos e basicamente todos os tipos de ilicitude, tanto do tráfico de drogas ao maior de todos, o tráfico de influências da politicagem. Então, nesse filme, embora como os personagens pareçam formas caricatas do que já foi mostrado inúmeras vezes no cinema e também na TV e nos jornais, todos os fatos foram pesquisados a fundo por Nicole. Os inúmeros são os números são atirados como balas, saindo de uma semiautomática, como por exemplo, entre 1982 e 1992, foram roubados na Ucrânia mais de 32 bilhões de dólares em armamentos, no que acreditam ser o maior assalto do século XX. E ninguém foi condenado ou investigado. É difícil de entender, né? Então a diferença do filme ficcional de Nicole com o documentário de Maury é que este último era tão não maniqueísta ao falar da indústria que acabava deixando o tema irônico e, afinal, é cômico ver os armamentistas que tentam defender algo feito para matar. E já o personagem de Nicolas Cage é uma contradição ambulante. Méritos ao ator, que ele consegue transformar um vendedor de armas em um cara frágil e do qual você até pode nutrir algum sentimento positivo, quase um carinho. Yuri, ele sabe que o que faz é errado, mas não consegue parar, pois ele é realmente bom no seu trabalho, estando sempre à frente dos seus
adversários, sejam eles outros revendedores, ou seja também a polícia. Então o seu azar, maldição, é que este ramo é ilícito e pior, responsável pela morte de milhares de pessoas todo ano. Então, para finalizar esse vídeo, talvez o grande defeito do filme O Senhor das Armas, tema do nosso vídeo, seja seu excesso de zelo. O filme, ele mostra muito cuidado com toda a parte gráfica do filme e que apresenta um dos pôsteres mais bem trabalhados do ano e uma sequência de créditos iniciais que mostra a vida de uma bala, desde seu nascimento até o seu objetivo final, entrando, você sabe muito bem aonde. Então, ao mostrar as cenas bem filmadas, a trilha sonora do filme pop e até bom uso de computação gráfica, o longa ele corre risco de cair na prateleira dos filmes pipoca, perdendo assim seu selo de filme denúncia. E ajuda também o texto escrito por Nicolas Cage, que transforma o personagem dele, o Yuri, em um grande cínico. E há muita ironia no texto, como na citação de que após o fim da Guerra Fria, a AK-47 se tornou o maior item de exportação da Rússia, seguindo pela vodka, caviar e escritores suicidas. Ou quando o Yuri diz que não vendeu armas para Osama Bin Laden, e não por razões morais, mas porque ele só dava cheques sem fundos. Mas ao bom entendedor, meia palavra basta, Então, basicamente, eu finalizo mais uma análise a partir de agora. Então, eu vou ficando por aqui, beleza? Essa é a nossa análise de hoje aqui do canal Tensão Máxima. O meu nome é Wilke Souza, como eu falei no início do vídeo. Eu sou analista de filmes, eu estou em vários canais no YouTube. E eu estou voltando aqui nesse canal já tem um tempo, entendeu? Então estamos voltando agora porque a nossa parceria reformou e a indústria vai subir a partir de agora. Nossos conteúdos vai começar a subir aqui, beleza? E fazia um tempo que nós estava um pouquinho afastado, eu e o dono do canal, não vou falar o nome dele para preservar a imagem dele, beleza? Então nós voltamos e estamos aqui para trazer o conteúdo para vocês, beleza? Nós estamos na meta de atingir 10 mil inscritos e estamos voltando com toda a força e vai sair muito conteúdo. Eu espero que você goste desse vídeo. Se não gostou também, clique em não gostei. Se gostou, se inscreve, deixa o like que os melhores filmes nós vai lançar aqui, beleza? Estamos de volta e agora é para ficar, beleza? Então vou ficando por aqui, fica agora com o Jornalzinho Digital e forte abraço, muito obrigado pela visualização, pelo clique, pelo like, pelo comentário se caso tu comentou e pela inscrição. Ativa o sino de notificações para receber os novas recomendações aqui do canal, Que é para tu receber os melhores filmes aí para tu assistir. Não perde tempo assistindo filme que não presta, que quem manda os melhores filmes é nós. Se inscreve no canal e vou ficando por aqui. Fica agora com o Jornal Digital e os créditos finais. Até o próximo vídeo e tchau.